Desbloqueie habilidades ocultas do corpo humano. Decifre a física dos socos, a biologia dos reflexos e a estratégia dos heróis. Sejam bem-vindos ao Krav Maga Geek, o seu podcast onde artes marciais e cultura geek colidem. Eu sou o Thiago Pedro e vou ajudar você a hackear a Matrix das lutas. Vamos transformar teoria nerd em poder real. Aqui, no nosso dojo virtual, você vai descobrir como a ciência explica os golpes dos heróis, por que o Krav Maga funciona e como usar RPG, filmes e quadrinhos para treinar como um verdadeiro sensei. Krav Maga Geek, o podcast tem apoio de Hauka, Be Strong, Be Fearless, Be Hauka e da Federação Internacional de Krav Maga, a marca da qualidade que transforma vidas. Sejam muito bem-vindos, guerreiros geek. Aqui quem fala é o Thiago Pedro, professor de Krav Maga, faixa preta pela Federação Internacional de Krav Maga e o seu mestre virtual no Krav Maga Geek. Hoje, vamos entender e desvendar a ciência por trás dos golpes, ou o como e o porquê um soco ou um chute podem derrubar alguém muito maior e muito mais forte do que você. Vamos começar entendendo por que a junção da física, da biomecânica e da anatomia são quase como um cheat code que vai tornar o seu trabalho muito mais fácil. Imagine comigo que o seu corpo funciona como um jogo de videogame, onde a física é o engine desse jogo. Ela define as regras do movimento, a quantidade de força e de energia necessária para executar cada ação. Nesse contexto, a biomecânica seria algo parecido com a dinâmica do jogo, que vai analisar como o comportamento ou a estratégia do jogo vai acontecer a partir de cada movimento e de cada ação do seu jogador. Já a anatomia, e aqui estamos falando especificamente dos músculos, tendões e ossos, eles são os recursos, ou, quem sabe, a árvore de habilidades que o jogador tem à sua disposição. São os elementos que nós temos para poder usar dentro da dinâmica do jogo. E aí você vai se perguntar, mas por que tudo isso é importante? Eu só quero saber aqui como é que eu faço aqui os golpes, os movimentos para usar em uma necessidade ou outra. Talvez aí se eu faço um esporte de combate para ganhar uma medalha, um troféu e principalmente para mostrar aí para todo mundo que eu sou muito bom nisso aqui que eu faço, né? Não. Pois é, você realmente não precisa saber de tudo isso, mas, meu caro Padawan, a boa notícia, a má notícia no caso, né, é que o seu professor, o seu instrutor precisa saber de tudo isso. E se ele não souber de tudo isso, o que infelizmente é o caso de mais da metade do que a gente vê por aí, na maioria dos lugares, né, mas você, por outro lado, souber disso, todos esses conceitos vão te ajudar a analisar, corrigir e potencializar suas técnicas, além de reduzir o risco de você ter algum tipo de lesão durante o seu treinamento. E, obviamente, vai otimizar aí suas capacidades físicas durante o seu dia a dia. Então, vamos à nossa ciência da arte marcial. Vamos falar hoje sobre os 3 pilares que sustentam essa ciência. O primeiro deles é a física. Como já dizia o mestre Yoda, May the Force be with you. Então vamos lá. Quando algum dos nossos heróis favoritos, né, seja nos quadrinhos, nos filmes, nos seriados, eles dão um golpe, um soco, principalmente, isso não se trata de uma força bruta que ele tem, uma força superior ao humano e etc. Só disso. Ele basicamente está aplicando a famosa fórmula F é igual a ma, né? Força é igual a massa vezes aceleração. Ele está colocando essa fórmula em ação. Nessa fórmula aí que a gente usa, massa é a massa do corpo. É a transferência de peso que essa massa tem durante o movimento. E aí a explosão muscular que você usa para executar esse movimento, executar esse golpe, que causa aí uma aceleração alta, ela vai resultar numa potência final alta, né? Numa força alta no final. Então, quanto maior a transferência de peso da massa do corpo e quanto maior a aceleração, maior a força. Quando essa potência, essa força, ela é aplicada em um vetor reto para um ponto sensível do corpo humano, ele vai causar um dano. E esse momento de dor e de dano vai abrir uma janela onde o agressor, que não vai estar atacando, ou ele vai estar tentando se proteger, ou ele vai estar tentando defender do seu golpe, né? Ele também
pode perder o equilíbrio ou até mesmo desmaiar se o golpe acertar aí, ele vai abrir uma janela, uma possibilidade de fuga, né? E essa janela que ele abre, você pode fugir para um lugar seguro, você pode tentar imobilizar ele, no caso se você trabalha com segurança e etc. Ou mesmo você vai conseguir aplicar aí uma sequência de movimentos mais ofensivos, a ponto de neutralizar esse agressor, essa ameaça. Né? Então a gente vai usar essa fórmula da física, né, para tirar o máximo de força que a gente tem do nosso golpe, para criar esse momento, essa janela onde um agressor não vai estar me atacando, para que eu possa tomar minha decisão e fazer a coisa correta para chegar inteiro na minha casa. O segundo pilar dessa ciência, ele fala da biomecânica. Ele vai tornar o nosso combo aí ainda melhor. Se você já jogou aí alguma vez na sua vida o jogo Street Fighter, com certeza você vai lembrar do famoso chute do Ryu. Ele é um dos golpes mais básicos que tem, é um chute frontal, que ele normalmente é usado para atacar o adversário numa distância um pouco maior, né? E em jogos de luta ele é muito comum. No Street Fighter, por exemplo, ele é presente aí nos golpes do Ryu, do Ken. No Tekken 7, o Akuma, ele usa muito esse golpe aí. Então aí tem alguns exemplos aí para você imaginar ou lembrar pelo menos aí o que a gente está falando aqui nesse caso. No Karatê, esse chute específico ele é chamado de Maigeri, né? Ele é um chute frontal. Ele é usado, né, pelos atletas, né, do Karatê no que a gente chama de uma sequência proximal distal. Ele é basicamente uma sequência coordenada, né, de movimentos, né, uma dinâmica de movimentos, que ele integra o tronco, a pelve, o joelho, o tornozelo e o pé, permitindo uma transferência de energia mecânica que resulta em um golpe rápido, potente e eficiente. Esse nome aí, proximal distal, ele significa que a energia do meu golpe começa nos segmentos mais próximos ao centro do meu corpo, no caso aí a pelve e o quadril, e aí ele vai passando pela coxa, perna e finalmente lá no pé, que é o ponto de contato final com o alvo. Essa transferência de energia, ele permite que a velocidade e a força do golpe sejam maximizadas. Esse golpe ele exige um pouco de coordenação e muito controle. Ele depende aí de uma contração muscular controlada e coordenada, para que a sequência ela seja feita de uma forma fluida, respeitando a biomecânica, né, e os impulsos parciais de cada segmento do corpo, onde cada um deles vai contribuir para acelerar o próximo segmento, chegando lá no final, no resultado, que é um golpe rápido e potente. No início do movimento, por exemplo, ocorre uma transferência de energia, que vai do pé para a perna, enquanto o pé ainda está no chão. Depois disso, ela vai do quadril para a coxa, e no final do golpe, a energia é transferida para a perna e para o pé no momento do impacto. Então você pode perceber que o movimento, a energia, ela começa lá no chão, na hora que eu empurro o chão com uma das pernas para trazer essa energia para ela subir até o meu quadril, para eu transferir ela para outra perna no momento do golpe, no momento do chute. E o nosso terceiro pilar, né, é a anatomia do nosso corpo. Vamos imaginar aí, né, como a gente comentou lá no início, no nosso exemplo, que a anatomia é nossa árvore de habilidades. Então eu saber qual músculo eu tenho que ativar em cada golpe é meio que como eu escolher entre a força e a agilidade de cada movimento que eu vou ter estrategicamente para maximizar o uso da minha biomecânica. Então, por exemplo, a gente entendendo que a anatomia ela é fundamental para a gente aplicar os conceitos biomecânicos, a gente sabe que é importante fortalecer a região do core, né? A região do core que se trata do abdômen e da lombar, para eu poder aplicar um soco, porque eu sabendo isso, além de eu proteger a minha coluna, eu vou aumentar a minha potência final na hora do golpe. Fatality. Essa região, né, que a gente chama de região do core, ela é composta pelos músculos abdominais, oblíquos, lombares e glúteos. Ela funciona como centro de força e de estabilidade do nosso corpo. Se a gente pegar o nosso conceito proximal distal, né, ela vai permitir uma melhor transferência de energia entre os membros inferiores e os membros superiores, por exemplo, na hora do soco, que é o que a gente está falando aqui.
E como que o fortalecimento do core vai potencializar o meu soco lá, no resultado final do meu soco? Ele vai garantir mais estabilidade, mais equilíbrio na hora da aplicação do golpe. Ele vai manter a minha coluna e meu tronco estável durante o movimento, né? Permitindo que a força que é gerada ali pelo chão, que vem pela minha perna, passa pelo meu quadril, seja transmitida de uma forma bem eficiente até o meu braço e no final até o meu punho. E para o meu corpo fazer essa transferência de energia de uma forma eficiente, ele precisa atuar como um elo, né, de uma corrente que vai conectando cada parte da cadeia cinética do meu corpo, que vai começar lá no chão, vai passar pela perna, pelo quadril, pela musculatura do core, depois vai chegar para o tronco, para o ombro, braço, antebraço e finalmente no meu punho. Então eu conhecer cada parte do meu corpo, cada elo da corrente para eu executar cada movimento e poder trabalhar ele de forma individual, vai fazer com que eu consiga lá na frente não só movimentar de uma maneira melhor, mas também aplicar os conceitos de uma forma mais eficiente e ter um resultado mais poderoso. Dito isto, vamos ao nosso Case Nerd. E como é que o Kung Fu do Ip Man usa a ciência? O filme do Ip Man é um clássico, né? Todo mundo já viu ou deve ter visto alguma vez, e se você não viu, veja, ele é um filme muito bom. Assistir, né, as cenas de luta do Ip Man em câmera lenta, isso aí é uma análise biomecânica super real. Você pegar cada movimento dele, botar lá em câmera lenta, assistir passo a passo, vai mostrar para você como que a força desse golpe vem de um alinhamento perfeito entre as minhas articulações. Ele vai ver como que essa energia flui. Como que ele vai, olha, tô vendo aqui que ele tá com um pé aqui no chão, a coluna dele tá alinhada, o quadril dele tá na posição correta, a musculatura dele tá contraída. Conseguir analisar isso vai ajudar a gente a entender melhor, a usar o nosso próprio corpo. Mas e aí, e se o meu movimento não flui direito? Bacana, aí meu amigo, game over para você, porque o seu golpe vai trazer provavelmente mais prejuízo do que solução, tá? Imagina que uma simples falha crítica aí no seu soco, ele pode desde não causar nenhum dano, nenhum efeito na sua ameaça iminente, né, no seu agressor, como ele pode inclusive criar uma lesão no teu punho na hora de aplicar. Então, além de você não ter um resultado nenhum em relação ao seu objetivo, que era de neutralizar um agressor ou uma ameaça, você ainda vai se machucar nesse processo. Então, da próxima vez que você assistir aí ao filme do Ip Man, tente perceber como que os movimentos e os golpes são explicados pela ciência, né? Vamos agora para a nossa aplicação prática dos conceitos, né? Se você quer treinar aí como um herói e hackear o seu cérebro para melhorar seus resultados, anota aí nossas dicas. Então, a primeira coisa importante, fortalecimento. Fortalece principalmente o core para melhorar seu equilíbrio, seu controle de transferência de energia cinética, né? E você pode fazer isso com o trabalho de exercícios abdominais, exercícios de prancha, agachamentos. São os exercícios simples, eficazes, no melhor estilo Batman Begins, que vão trazer para você ótimos resultados e melhoria significativa no seu treino. Segunda dica que a gente dá é aí trabalhar no nosso combo proximal distal. A gente vai treinar, por exemplo, nossos chutes, nossa transferência de peso. Como que a gente pode fazer isso? Tem várias formas, né? Uma forma, por exemplo, é você realizar uma série de agachamentos profundos para não só ativar, mas também fortalecer a musculatura do quadril e da coxa. E aí, imediatamente, na hora que você sobe do agachamento, ele já entra com um chute frontal, bem explosivo, né? Focando na extensão rápida aí do joelho e na aceleração do movimento do pé para frente. Esse método ele vai potencializar a ativação neuromuscular e a transferência de força do segmento proximal, que é o quadril, para o distal, que vai ser o seu pé. Uma outra forma de trabalho para isso é, por exemplo, realizar o seu chute de uma forma controlada, em câmera lenta, quase como se fosse um
exercício isométrico. Isso também vai fortalecer, também vai ajudar você a entender a cadeia de movimento, a transferência de peso e vai te trazer mais resultados lá na frente. A terceira dica que a gente dá é o feedback visual, né? É análise frame a frame do seu movimento. Então, o que você pode fazer? Grava o seu treino, grava os seus movimentos, né? E depois assiste ele em câmera lenta. Verificar como é que está essa transferência de movimento, a sua postura, como que está essa sequência aí essa sequência proximal distal, né? Se você está respeitando os movimentos da cadeia, os elos, não está pulando nenhuma etapa. Treinar qualquer arte marcial sem ciência é como jogar The Witcher no modo fácil, ou seja, algo completamente sem graça, né? Usa a física, a biomecânica e a anatomia para transformar o seu corpo e evoluir o seu personagem para o nível máximo. E lembrem-se também que treinar qualquer arte marcial não é brincadeira, é coisa séria. Então procure um instrutor qualificado, uma academia de excelência, uma academia que tem qualidade reconhecida para você fazer o seu treino, né? Você não vai perder tempo procurando uma academia boa, você, pelo contrário, vai ganhar tempo, né? Se você está procurando o Krav Maga, a gente recomenda o trabalho feito pela Federação Internacional de Krav Maga. Você pode encontrar as academias no site kravmaga.org.br, né? E se você busca uma outra arte marcial, garanto que você vai encontrar por aí muitas academias, federações e pessoas que podem te indicar qual que é a melhor para cada modalidade. E aí, se prepara porque no próximo episódio a gente vai falar um pouquinho sobre a neurociência dos reflexos e o que o Krav Maga e o sexto sentido do Homem-Aranha tem a ver com tudo isso. Game over. Até lá, se possível, compartilhe aí esse episódio com seus amigos e deixa aí nos comentários sugestões para os próximos episódios. Lembrando que o nosso podcast Krav Maga Geek é um oferecimento de Hauka, Be Strong, Be Fearless, Be Hauka, e da Federação Internacional de Krav Maga, a marca da qualidade que transforma vidas. Game over.